Não tem jeito, a gente continua falando sobre conflito de Rússia e Ucrânia. Eu fiz uma live nessa semana que passou, quando estourou tudo que estourou lá, né, com os primeiros ataques da Rússia à Ucrânia. Esse conflito, ele tem escalado, então até mesmo por isso eu fiz uma live para explicar os principais impactos na nossa vida mesmo, tá, gente? Infelizmente isso é uma tragédia que tá acontecendo, é algo que em pleno 2022 a gente não gostaria de estar vendo. E aí nessa live, que eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima, porque ficou gravada, eu trouxe os principais impactos econômicos pra gente. Hoje, até mesmo a pedidos de vocês, porque tiveram algumas dúvidas que me trouxeram essa ideia de produzir esse conteúdo hoje, eu quero trazer então justamente as empresas da nossa Bolsa de Valores, quero trazer alguns exemplos para vocês de empresas que são impactadas, seja negativamente, positivamente, inclusive, com toda essa crise que tá acontecendo lá e com esses conflitos que tem escalado cada vez mais, que a gente não sabe quando vai parar e aonde que tudo isso vai chegar. Mas antes de trazer isso para vocês, eu quero pedir, claro, para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. E também já vou fazer o convite para vocês me seguirem lá no Instagram, porque eu tô sempre trazendo aí algumas atualizações das notícias de tudo que tá acontecendo aí no mundo. Trouxe alguns posts informativos também, né, sobre toda essa crise de Rússia, Ucrânia, que vocês podem conferir lá no meu Instagram, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que vamos voltar a falar um pouquinho das commodities em si, né? Eu falei sobre isso na live, mas hoje eu quero fazer uma abordagem diferente, com uma ótica diferente. E eu quero começar já compartilhando com vocês o gráfico do Brent, né, que é o barril de petróleo. A gente teve no primeiro dia, quando teve os primeiros ataques de Rússia e Ucrânia, eles chegando a bater mais de 105 dólares o barril. E esse foi um dos maiores patamares desde 2014, quando teve a invasão da Crimeia. Então a gente volta a ver esse estresse lá na Rússia, fazendo com que o barril de petróleo subisse bastante nesse patamar tão alto, né? Expliquei para vocês que isso poderia impactar diretamente até mesmo no preço da gasolina, porque não adianta, né, gente? O barril do petróleo ficando mais caro, o dólar também subindo bastante, tudo isso acaba impactando. Outra commodity que eu quero trazer para vocês: trigo, gente. Rússia e Ucrânia são dos maiores produtores de trigo do mundo. E o que acontece? As previsões é que com todo esse conflito, como as exportações e até mesmo a produção, ela fica comprometida, é que eles devem entregar, né, ou pelo menos embarcar 59 milhões de toneladas nessa safra de 2021-2022, o que corresponde a apenas 1/3 do que estava previsto para essa temporada. E quando a gente tem tudo isso acontecendo, nós vemos, consequentemente, o trigo subindo bastante. Só que não somente isso. Outras commodities acabaram subindo, como a própria soja, o próprio milho, porque quando a gente fala da própria Rússia, ela também é uma grande produtora de fertilizantes. E aí o que acontece? Com toda essa crise acontecendo lá, o preço dos fertilizantes sobem justamente por talvez a gente ter um desequilíbrio nessa oferta e nessa demanda. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 85% do fertilizante que a gente usa aqui, a gente traz de fora. Então, quando a gente tem o preço disso subindo, tudo isso acaba impactando aqui no nosso agronegócio e também, óbvio, nas commodities. Então, a gente precisa entender que essas duas commodities principais, trigo e o petróleo, impactam algumas empresas aqui na nossa Bolsa de Valores. A própria questão de fertilizantes também vai acabar impactando. E agora que eu quero trazer para vocês quais são esses efeitos em si, tá? Eu quero começar trazendo as empresas que eu acho que tem um efeito mais negativo quando a gente vê essas commodities subindo, né? M. Dias Branco, por exemplo, nós sabemos que ela compra o trigo para produzir a sua matéria-prima e depois fazer os seus produtos, né? Massas, biscoitos, bolachas e tal. Ela, nesse curto prazo, provavelmente vai ter um custo maior por conta dessa alta da commodity. Isso já aconteceu no passado, a gente já viu isso acontecer e ela conseguiu repassar em partes para a ponta final, até mesmo porque a concorrência, a competitividade nas gôndolas do mercado, ela tá cada vez maior e aí não é bem assim para você simplesmente papum ir lá e colocar no preço final para fazer com que a gente, né, que normalmente somos nós que pagamos a conta, no fim seja esse desfecho. Então a M. Dias Branco no curto prazo pode sofrer com um aumento nesses custos. Quando a gente fala de JBS, BRF, Camil e até mesmo Ambev, gente, sim, pode sobrar até para Ambev nessa situação, elas também podem ser impactadas principalmente com essa questão dos custos,
por conta do milho e também do trigo, né? Então a gente sabe que essas produtoras, vamos lá, Camil, por exemplo, ela tem o cultivo de arroz e de feijão, mas o fertilizante está caro. A gente tá falando de JBS, BRF, Ambev, o milho, a commodity em si, ela também subiu. Isso também pode acabar impactando nos custos dessas empresas no curto prazo. Claro que muitas delas muitas vezes colocam na ponta final, então quem acaba pagando a conta para variar somos nós, mas é importante a gente saber desses impactos nessas empresas em si, e eu trago esses exemplos, eu sei que podem ter outros na Bolsa de Valores, até mesmo para a gente saber o que esperar nesse curto prazo, nesses próximos resultados. Pode ter um impacto sim, principalmente se esse conflito que a gente está vendo agora escalar muito mais do que a gente está vendo até então nesses últimos 3, 4 dias, que foi quando a coisa realmente acabou indo para as vias de fato, coisa que a gente já não via há muito tempo, apesar desse conflito não ser algo novo. A gente sabe que isso se estende já há vários anos, tá? Mas vamos lá, gente, vamos falar ainda sobre algumas outras empresas que talvez elas podem ter alguns impactos mistos e que também são do agronegócio. Aqui eu quero trazer a Brasil Agro e a SLC Agrícola, tá? Aqui a gente sabe que elas até trabalham com terras, arrendamento, compra de terras, mas também elas podem trabalhar com o cultivo de algumas commodities. Então, se elas exportarem parte dessa produção, desse cultivo, elas podem sim acabar compensando um pouco do efeito negativo daí, que é justamente o aumento e encarecimento dos fertilizantes, tá? Então o aumento do dólar, que sim, a gente também teve o dólar subindo, né, gente? Dê uma olhada nesse gráfico aqui para vocês entenderem. A gente chegou a negociar mais de 5,70, bateu os R$5, quando estourou o conflito novamente lá na Rússia, ele voltou a subir, hoje já negocia acima de R$5,20. Então o aumento do dólar e o aumento das commodities pode sim impactar positivamente, mas a gente tem o outro lado, né, que é justamente fertilizantes ficando mais caros, que podem encarecer então um pouco o custo, né, dessa produção. Então eu vejo impactos mistos para essas empresas no curto prazo, tá, gente? Mas beleza, gente, agora saindo dessas empresas do agro, vamos falar um pouquinho sobre as empresas que estão no setor de gás, biocombustíveis e combustíveis, né? Então, eu acho que a gente tem que falar novamente do Brent, né? O WTI também subiu, tá, gente? Mas quero trazer novamente o gráfico para vocês entenderem o quanto subiu nesses últimos dias. Já vinha subindo, não é dessa semana agora que estourou o conflito, já vinha subindo já tem algumas semanas, mas a gente viu uma alta muito maior agora. E quando a gente fala de Petrobras, 3R, PetroRio, essas empresas, quando a gente tem esse aumento então do barril do petróleo, elas podem acabar ganhando porque elas exportam então parte do produto delas e elas podem ganhar então com esse barril do petróleo um pouco maior e até mesmo com o dólar também um pouco maior. As empresas que são exportadoras, elas podem ter um impacto positivo quando o dólar ele acaba subindo, apesar de que, como eu trouxe para vocês, né, em outros casos que eu citei anteriormente, o custo, dependendo do setor que a empresa tá, pode também ser aumentado. Mas eu vejo que essas empresas aqui que estão no setor de biogás, de combustíveis, elas têm um impacto mais positivo justamente por conta da escalada do preço da gasolina, mas não tem jeito, né, gente? No final eu trouxe para vocês os impactos nas empresas, mas quem realmente está sendo impactado, além dos países que estão envolvidos diretamente nessa crise, nessa escalada dessa crise, as pessoas e toda essa tragédia que está acontecendo, também, quando a gente traz para o lado econômico, somos nós, porque tudo isso vai acabar impactando no preço de produtos e serviços que a gente consome no dia a dia, como eu trouxe para vocês, desde a massa, do biscoito, talvez da cerveja, não sei, depende do tamanho do impacto disso, mas gasolina, a gente sabe que isso é um pouco mais óbvio. Tudo isso pode acabar impactando nos índices de inflação e quem acaba pagando essa conta? Sim, somos nós para variar. Mas enfim, gente, eu acho que essas eram as principais informações que eu queria trazer para vocês no domingo. Eu sei que tem outras empresas, tá? Mas eu quis trazer esses principais exemplos porque eu acho que com esse exercício que a gente fez de entender esses impactos, talvez se você tem alguma empresa que seja parecida com alguma dessas que eu trouxe hoje para vocês, você já consegue também entender se ela vai ser impactada com tudo isso que está acontecendo e até mesmo para você entender o que você pode esperar dela dentro da sua carteira e também dos resultados dessa empresa nesse curto prazo, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até o final do vídeo e ainda não deixou seu like, faça isso. Eu me despeço por aqui. Torço para que essa situação que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia se resolva da melhor maneira possível e o mais rápido possível, apesar de
parecer um pouco difícil, mas eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.